matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to get to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje nós vamos ter um conversatório maravilhoso com o professor Luciano. Eu tenho certeza que ele hoje vai nos falar sobre a nova idade, a nova era. Eu tenho certeza que todos vamos aprender muito, 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 muito. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez a convite da Dona Maria Madalena para conversarmos um pouquinho sobre essa nova era e esse tempo que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Nós já podemos começar. Você já pode começar? Podemos, isso. Muito bem, muito bem. Professor, você já pode começar a contar um monte de coisa para a gente. Nós já falamos em outros programas, o professor já falou em outros programas sobre esse assunto, sobre a nova era, a nova idade, mas esse é um assunto que é extenso e não só coisas que ficaram por ser ditas, mas também aprofundar um pouquinho mais e repetir algumas, de modo que nós possamos entender, porque é um assunto novo, né, professor? É um assunto que não se fala cotidianamente e quando se fala muitas vezes de uma forma muito superficial, em que as pessoas escutam e dizem, está chegando uma nova era, mas não sabem direito o que é isso, o que significa isso realmente. E é isso que nós aprendemos com o professor. Ele mostra para a gente o que significa isso, por que nós estamos num momento de transição. Já entramos, não entramos? Como é que é, professor? O senhor conta para a gente, explica para a gente como é que é isso, na verdade, né? Com muito prazer. Eu trouxe aqui um banner, assim, para ilustrar um pouquinho, e trouxe também um outro desenho imagem aqui, da Era de Aquários. A Era de Aquários é a nova era, né? É a nova era. Vamos colocar... Nova era, ou Era de Aquários. Aqui, ó. Né? O Sol, dá para ver. Né? Iluminando aqui. O Heraldo vai focalizar um pouquinho mais. A constelação de Aquários. É um desenho belíssimo, e mas além de ser belíssimo... Afasta um pouquinho, Heraldo. Isso. E aqui em cima tem os dois planetas que regem esse signo, que é Uranus e Saturno. Saturno e Uranus. Isso. Nós sempre falamos o símbolo dos planetas. Então é um desenho que, além de ser extremamente bonito, né, belíssimo, ele tem um significado, ele não é à toa que ele é desse jeito. Existe todo um simbolismo dentro desse desenho. E é sobre isso, mais ou menos, que você vai falar para a gente, né? Essas coisas todas que, no fundo, estão representadas aqui nesse desenho. Muito bem. Então, já há muito tempo atrás, se falava numa nova era. Isso. Há muito tempo, né? Há anos e anos nós ouvíamos falar disso, que veio uma nova era e tal. Tinha até música, né, professor? Aquários. Sim, exatamente. Tinha outras músicas. Havia uns prenúncios assim de uma nova era. E é muito antigo, mesmo na época dos maias, da civilização maia, já se falava de uma nova era, uma era de ouro da humanidade. Mas nós esperávamos essa era, né? Quando é que ela vai começar e como é que ela vai ser, né? Nós não tínhamos ideia do que seria isso. Mas através dos estudos de astronomia e astrologia, são os dois estudos, que a astronomia e a astrologia eram juntos, era um estudo conjunto. Depois se separaram e hoje usamos um outro termo para a astrologia, é cosmobiologia, o estudo da vida do cosmo. É um estudo científico, baseado em grandes estudos de astronomia e tudo, né? Então, esse... É bom frisar, professor, para quem não
Porque as pessoas escutam de tudo, né? Então é bom frisar que tudo isso que o professor está falando não são estudos assim, aleatórios, eles se baseiam em coisas reais que estão acontecendo no cosmos, no céu. Né? Então, é tudo coisas que vêm de uma experiência que antigamente não podia ser feita porque nós não tínhamos telescópios e outras coisas de magnitude grande. Exatamente. E hoje existe essa cosmobiologia que o senhor falou? Cosmobiologia. Porque existem telescópios suficientes para se poder observar o cosmos, para se poder fazer observações que antigamente nem se sonhava. Né? Então, é importante que se saiba que não é uma coisa solta, uma crendice, não. É tudo coisas científicas que são feitas experiencialmente e depois estudadas do qual o significado daquelas coisas, das coisas que acontecem no nosso cosmos, né? Então, são tudo coisas científicas, realmente. Não é nada aleatório, não, perdido, assim. Exatamente. Enquanto nós não conhecemos determinados assuntos, eles são misteriosos para nós. Isso. Mistério é uma coisa que não existe na realidade. Enquanto nós não descobrimos esse mistério, ele é mistério. A hora que nós descobrimos esse mistério, deixa de ser mistério, passa a ser uma realidade. Isso está quase parafraseando Santo Agostinho. Não é? Santo Agostinho dizia do milagre o seguinte: milagre nada mais é do que uma lei da natureza que nós ainda não conhecemos. E hoje a física quântica vem comprovar isso. Exatamente. Né? Mas milagre existe. Senão Cristo estaria falando um monte de coisa que não seria verdade. Cristo fez vários milagres e eles existem realmente e podem ser comprovados como lei da natureza. Né? Então é o que o professor está mostrando para a gente, quase parafraseou Santo Agostinho. Que honra! Que honra, né? Lembrar de uma pessoa tão especial assim, né? Como Santo Agostinho, né? Mas então, a senhora falou em física quântica, né? O que vem a ser isso? É o quantum, porque quando se entrou nessa era de aquários, essa nova era, primeiro é preciso dizer que a vida é cíclica, são ciclos, a vida acontece em ciclos, pequenos, maiores, muito grandes, né? E a nossa vida é cíclica. O que é um ciclo? O ciclo é alguma coisa que nasce, progride, começa a evoluir, começa a crescer, vai crescendo, vai amadurecendo, vai chegando a um ponto máximo de evolução e começa a declinar, como tudo. Vai declinando até um ponto que desaparece. Então, tudo isso que está aqui é ilusório de certa forma, porque isso vai acabar, tudo isso vai acabar. O que é essa mesa aqui? É energia, é uma energia concentrada em forma de mesa. Talvez a gente não possa imaginar bem o que é isso, né? Mas ela era uma árvore, ela foi uma árvore antes de ser mesa, né? Ela passou por um processo todo com máquinas, através de máquinas, um outro processo de arte para desenvolver um modelo assim de mesa, né? E assim nós fomos construindo as coisas, mas são coisas transitórias. Essa era de Aquários, é preciso dizer que ela começou no dia 21 de março de 1948. Por que ela começou assim, nessa data? Porque foi nessa data que o Sol, que é o centro do nosso sistema solar, entrou na constelação de Aquário, que nós temos 12 constelações em volta do Sol, né? O Sol entra nessa constelação, então começa a era de Aquário, ligada àquele signo, que é um período de 2160 anos, mais ou menos. É um período que é um ciclo também. A nossa vida é um ciclo, vamos dizer, de 100 anos. Algumas pessoas não chegam aos 100 anos, chegam a 60, 80,
Hoje já estão chegando pessoas a 90 anos, né? Tem pessoas que já atingiram 100 anos, não é? A pessoa interrompe o ciclo, é isso que quer dizer? Como? A pessoa interrompe o seu ciclo por algum motivo. Ela não completa o ciclo todo. Entendi. Dependendo da saúde dela, das condições de vida que ela teve durante esse ciclo, não é? Ela vai alcançar mais idade ou menos idade, dependendo do cuidado que ela tem com a saúde dela e como ela viveu, né, nesse tempo. Mas o ciclo o nosso ciclo humano é mais ou menos de 125 anos, se não me engano, 125 anos. Se nós cuidarmos bem da nossa vida, da nossa saúde física, mental e emocional, porque não é só a saúde física, é mental e emocional também, nós vamos atingir um longo período e podemos até completar um ciclo, né? A nossa vida é assim, começa, vai ao ponto máximo e declina, como tudo. E os ciclos são diferentes tamanhos. Por exemplo, uma mosca tem um ciclo muito pequeno. Ela nasce, desenvolve e morre. Uma borboleta, então, né, tem um ciclo de vida muito pequeno. Ela acorda e já está morrendo, né? Outros levam mais tempo e ciclos maiores, né? Então, esses ciclos cósmicos são muito grandes, muito grandes. Nós não alcançamos esse período. Para termos ideia de onde nós estamos inseridos nesse grande ciclo, que é a nova idade, ele é um período, como acabamos de dizer, de 2.160 anos. Nós estamos apenas no ano 70 desse grande ciclo. Imaginem, os senhores e as senhoras, que tamanho é esse? Muito pequeno, 2.160 anos. Se transformar isso em graus, são 360 graus. Nós estamos no cosmo correspondente nem a 1 grau, porque quando completa 1 grau no cosmo, representam 72 anos aqui. Nós estamos no ano 70, faltam 2 anos ainda para completar 1 grau no cosmo. 1 grau de 360 graus. Imaginem, não é, que nós não vamos alcançar esse ciclo todo, porque se nós vivemos 100 anos, já é um espaço grande de tempo para nós, mas para o cosmo é um piscar da luz, como disse um poeta dessa era. A vida é um piscar da luz, no infinito sempre. Então ele desapareceu, mas desapareceu, né? Então esse é um período muito longo, mas ele tem um começo, um desenvolvimento e um fim. Quando termina esse ciclo, começa um outro ciclo. E os ciclos são também, tem uma polaridade. Como tudo na natureza tem uma polaridade, não é? Porque a unidade se polarizou em 2, polo positivo, polo negativo. Quer dizer, mais e menos. Em questão energética, né? Porque nós temos a energia positiva e a energia negativa. Energia negativa não quer dizer ruim, não. É uma polaridade da energia. Para nós termos uma luz, acendemos uma lâmpada, nós precisamos ter essa polaridade. Um polo positivo e um polo negativo. Se nós tivermos 2 polos iguais, um polo positivo com outro positivo, vai dar choque, se repelem, é uma lei, né? Isso é uma lei. Se forem polos opostos, se atraem. O positivo com o negativo se atraem, dá a luz. Mas se forem polos iguais, vão se repelir, porque não há atração,
né? Então, os grandes ciclos também têm essa polaridade. Tem um período longo positivo e um período negativo. Nós saímos de um período, para termos ideia, nós saímos de um período de escuridão, um período negativo, que foi a era passada, a era que nós estamos deixando aos poucos para trás, com muita dificuldade, porque nós estamos num momento assim de uma grande transição, de uma enorme mudança, é como se, mal comparando, nós estivéssemos 1000 anos num quarto de luz, num quarto sem luz, num quarto totalmente escuro. Nós não vimos nada, imaginávamos um monte de coisa, criávamos imaginações, mas não vimos nada. E alguém vinha e dizia assim: olha, vai ter luz, hein? Vai ter luz, se prepare porque vai ter luz. E isso passavam-se anos, séculos, e nunca vinha a luz. Mas quando é que vem essa luz? E de repente começa alguém a abrir uma janelinha e começa a entrar uma luz. Imagine essa pessoa que ficou 1000 anos num quarto sem luz e de repente começa a abrir uma janelinha, começa a vir um raio de luz. Que fenômeno é esse? Que sensação vai ter essa pessoa quando começa a ver onde ela está? Nós estamos nesse período, saindo de uma era de escuridão, escuridão mental, de compreensão da vida. Muitas pessoas entram nesse plano humano, chegam nesse plano humano e não sabem por que estão aqui, não sabem. Uma grande parte da humanidade desconhece o sentido da vida, o sentido de estar aqui. Por que eu estou aqui? Mas, felizmente, vieram grandes mestres a esse plano humano também e alcançaram o que se chama de iluminação. E conseguiram perceber esse sentido da vida. Um deles todos nós conhecemos, que foi Jesus, o Cristo. Ele alcançou, ele falou de vida eterna. Vida eterna. Então, trouxe para nós uma esperança que está até hoje confortando as pessoas. Então, a vida tem um sentido, tem um sentido. Por que tanto trabalho, tanta dificuldade? Para que muitas pessoas pensam, a vida é só para divertimento, fantasia, e depois morre, acabou tudo. Pensam assim, é o raciocínio dessas pessoas. Mas será que isso é verdadeiro? Será que esse é o sentido da vida? Temos que perguntar, porque todos os grandes mestres que vieram a essa humanidade, antes do Senhor Jesus, vieram outros, vieram Budas, que também, Buda é um estado de consciência, né? Muita gente não sabe isso. Krishna, né? Vieram outros. A gente encara Buda como se chamasse Buda, não é isso. Buda é exatamente isso que ele está dizendo, um estado de consciência. Então, o Buda de que o senhor está falando, o nome dele não era Buda, era Gautama. Siddhartha Gautama, o Buda. Isso, né? Que atingiu o estado búdico. É um estado de reconhecimento, de iluminação. Sei por quê, estou aqui. E começou a ensinar. E assim, Jesus também. Jesus é um ser humano. Um ser humano. Por isso que é Jesus o Cristo. Cristo também é um estado de consciência. É um estado de consciência. Para quem se interessar nisso, aliás, tem um livro maravilhoso do Yogananda, A Yoga de Jesus, que ele fala muito bem sobre isso. Sim. Por que nós falamos Cristo, Jesus, o Cristo? Né? Porque o cristal
é a forma mais evoluída do mineral, do reino mineral. É o cristal. Por que é o cristal? Porque ele deixa passar a luz. E conhecimento é luz, consciência é luz, o divino é luz pura, pura. Então, esse mineral é a forma mais pura. O cristal é a forma mais pura do reino mineral. Tanto que nós humanos, né, buscamos esses cristais aí e polimos eles e colocamos à venda por fortunas, pagamos fortunas para isso, né? Imaginem uma mente transformando-se num cristal, quer dizer, que está recebendo e interpretando a luz, o conhecimento divino. Que mente é essa? Né? Uma mente superior. Né? Então, esses grandes mestres falaram nisso na vida eterna, nos ensinaram muitas coisas, mas nós precisamos seguir esses ensinamentos, compreendê-los, estudá-los e seguirmos para nós alcançarmos também uma evolução. E nós estamos nesse momento, a humanidade está passando por essa transformação grande, essa enorme transformação. E muitos assim, às vezes em conversa com pessoas, não acredito, e digo, mas não pode ser. Como é que estamos progredindo em alguma coisa se nós não assistimos isso, assistimos uma degradação da humanidade, parece que as pessoas estão ficando piores, tudo está ruim, e como é que está acontecendo alguma mudança assim? Poucas pessoas às vezes têm a oportunidade de ver mudanças que estão ocorrendo, muitas mudanças estão ocorrendo nesse tempo. Por exemplo, o átomo. Quando começou a era de Aquários, muitos falavam que era a era do átomo. A ciência descobriu o átomo, que era a menor parte da matéria. Até que um dia foram pesquisando pesquisas científicas e físicas e descobriram que o átomo não era a menor parte da matéria. Foi o quântum. E esse quântum é uma dimensão de 10 a 100 milhões de vezes menor do que o menor átomo. Então, é um momento em que a energia se transforma em matéria e a matéria em energia. A física chegou nesse momento. Então, nós podemos dizer, como os cientistas e os físicos, essa mesa é matéria concentrada, ou seja, energia concentrada. Nós também, nós somos energia concentrada. Dentro de nós é pura energia cósmica, enquanto nós estamos aqui vivendo esse ciclo, né? E nós estamos então nesse grande momento de transformação da humanidade. É mais ou menos, para quem está tendo dificuldade de acompanhar, é mais ou menos quando nasce uma criança. Quando nasce uma criança, ela tem que ter as experiências próprias de cada fase pela qual ela passa. E ela vai tendo um aprendizado. Então, o ser humano também. Eu queria aqui ressaltar, professor, que pode ter gente que não conheça muito o assunto, esteja achando que quem é de peixes é uma tragédia. Não é isso que o professor está falando. Mas quando o professor falou em 1 grau e que aqui equivale a 7 anos, o senhor falou, a 70 anos, não é isso? Sim. 72 anos aqui corresponde a 1 grau. Isso, então, vamos tentar falar aqui mais ou menos num próximo programa. Eu posso trazer umas imagens para vocês entenderem melhor no próximo programa que o professor venha, e aí ele pode explicar melhor para vocês tendo um visual. Porque quando o Sol está caminhando lá em cima, no cósmico, ele está atravessando constelações. Então, nós temos
12 constelações. O Sol está assim fixo em relação ao nosso sistema solar, né? As constelações estão passando. O que ele quer dizer é que as constelações estão andando, o Sol está parado. Estão andando, né? Me perdoem, foi uma falha de colocação minha. Não, estou acordado. Mas esse Sol, ele está fixo em relação às constelações, mas não está fixo. Está ultrapassando. Ele não está fixo, porque ele está ligado a um Sol maior, a um outro Sol central do cosmos. Então, ele também está em movimento. Todo esse é o cosmos do Sol. Só que aí, vamos devagar, professor, senão aí vai dar nó na cabeça das pessoas. Vamos devagar. Vamos fazer primeiro essa relação do Sol com as constelações. Então, ele está passando, ou vamos dizer ao contrário, né, para ser correto, as constelações, cada vez está passando uma por ele, está atravessando. E, num certo momento, era a constelação de Peixes. Isso não quer dizer que quem é de Peixes seja melhor ou pior, a constelação de Peixes. O que ele quer dizer é que quando o Sol estava nessa constelação de Peixes, era uma época de provações, não é isso? Sim, era uma época em de escuridão. De escuridão. Mas isso não quer dizer que o signo de Peixes não está relacionado dessa forma. Apenas em relação à humanidade, né, as provações são específicas de uma humanidade que está em crescimento. Ou seja, a humanidade nunca poderia chegar a essa era de luz, a essa era de crescimento já, um crescimento mais maduro, sem ter passado pela outra. Então, no fundo, é uma era extremamente positiva, porque foi ela que nos fez trilhar o caminho para alcançar essa, não é isso, professor? Sim, sim. Então, não entendam isso de uma forma negativa. Que nem ele falou do negativo, não quer dizer que seja ruim. É a mesma coisa. Entendeu? Então, é uma época foi uma época, né? Porque já passou a de Peixes. Foi uma época de provação. Né? Isso é que é importante se entender. E agora nós estamos saindo lentamente da época de provação e entrando, porque 70 anos a gente está entrando ainda, não é isso, professor? Está entrando no iniciozinho, isso, da era de Aquários. E entra assim, né? Isso, que é o início, assim, né? Desse crescimento, mas a gente só está passando por isso porque teve a experiência da anterior. Então não fique, quem é de Peixe, não fique preocupado achando que não é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, né? Então nós estamos no início dessa era. Eu espero que vocês tenham entendido que esse 1 grau é quando essas constelações estão passando pelo Sol, o ângulo que elas formam, e que equivale o tempo que ele demora para passar 1 grau. Aqui na Terra passa 70 anos, mais ou menos, não é isso? 72 anos. 72 anos, né? Então, eu espero que tenha esclarecido um pouco para quem estava assim meio na dúvida, né? Eu acho que deu para ajudar um pouco, para a gente entender melhor o que o professor está falando para a gente, né? Quer dizer que nós estamos numa época de transição. Uma época de transição. Nós estamos saindo dessa era de Peixes e entrando numa outra era, que vai assim, uma vai entrando na outra, a outra vai perdendo força e essa vai cada vez mais entrando. Nós vamos avançando, né? Nós avançamos muito para termos uma ideia assim, por exemplo, quando o Sol entra nessa constelação de Aquário, em 21 de março de 1948, essa nova era, traz como características, assim, vamos dizer, amplas, de modo geral, quebra das tradições, sujeito a rápidas mudanças de atitudes das pessoas, rapidamente elas tomam outra atitude, cria uma nova ordem de coisas, tem uma inclinação para o inventivo, para inventar novas coisas, desenvolve gênios, pessoas geniosas e que conseguem inventar novidades. É uma era incontrolável, desenvolve entusiasmo, uma era de entusiasta e muitas outras coisas. Quer dizer,
eu trouxe aqui um resumozinho, porque é muita coisa para falar. Por exemplo, foi essa era de aquários, foi desenvolvido a eletricidade, por exemplo, os motores, a eletricidade, desenvolveu-se o rádio, a televisão, tudo isso foi se desenvolvendo. É uma época, pelo que eu estou vendo, uma época de muita criatividade. Né? De muita criatividade. Né? Então, essa ciência tal. Mas nós desenvolvemos muito essa tecnologia e toda, mas no sentido humano, nós desenvolvemos pouco. Como humanos, nós nos desenvolvemos pouco. Nós temos uma tecnologia maravilhosa, extraordinária, mas nós precisamos saber dominar essa tecnologia. Ela é para nos auxiliar. Isso que é um problema, professor. Eu me dizendo aqui. Nós não ela podemos tem que estar a nosso serviço e não nós a serviço dela. Exatamente. Nós nos tornamos escravos dessa tecnologia. Aí não. Né? Ela é para nos ajudar. Nós estamos entrando numa época da inteligência artificial. Nós vamos ter os robôs. Então, por exemplo, trabalhos que hoje são feitos pelos humanos vão ser feitas por robôs. Isso já está sendo desenvolvido e há um grande medo da ciência em relação a isso. E como é que as pessoas vão poder se desenvolver e muitos empregos vão deixar de existir. Já está isso acontecendo um pouco. Nós vamos ter automóveis que nós não precisamos dirigir o automóvel, vai ter um robô, né, dirigindo. Então nós vamos precisar nos adaptar a essa tecnologia. Por exemplo, as pessoas de mais idade, nesse tempo, não dominam muito, têm dificuldade em dominar a informática. Enquanto que as novas gerações que estão chegando, têm muito mais facilidade, porque já estão nesse novo tempo, nessa nova era. Essa nova era... O problema dessa nova era, disso que o professor está falando agora, é que a pessoa é criada dominando isso, mas ao mesmo tempo muito condicionado a isso, sem ter o outro lado. Ainda. E isso é que é o problema. E aqui nós temos o Sol... Vou mostrar aqui, ó. O Sol regendo o signo de Aquário, que é o Ganímedes. O Heraldo vai aproximar um pouquinho mais, professor. Aí as pessoas vão poder ver melhor, só pode apontar e mostrando, dando a explicação. Isso, tá bom assim, né? Pronto, agora o senhor pode explicar, professor. Então nós temos o Sol iluminando essa constelação, quer dizer, a constelação de Aquários, né? E os dois planetas que regem essa constelação, essa era de Aquários, que é Uranus e Saturno. Uranus é um planeta, é o regente, é o planeta regente dessa era de Aquários, é Uranus. Esse Uranus é um planeta muito rápido, ele é extremamente forte e veloz. Então, isso faz com que a gente sinta uma aceleração. Dizemos às vezes, né, mas a vida está correndo muito. Não é que a vida esteja correndo muito, nós estamos colocando mais trabalho, mais atividades durante o nosso período. Então nós temos a impressão, até um pouco de ilusão, de que a vida está correndo mais rápido. Embora esse planeta Uranus está acelerando esse tempo, que ele é muito rápido, porque Uranus é um signo de ar, e o ar é rápido, a evolução cósmica é muito rápida. Em segundos, frações de segundos, há mudanças cósmicas. São os dois, são o que? Urano? Uranus e Saturno. Saturno é um planeta de provação, né? Saturno é o planeta do tempo, né? Aquele do tempo, ele fica
muito tempo dentro de um signo, ele fica 2 anos dentro de um signo. E então é um planeta lento, pesado e lento. Então a pessoa leva algum tempo para assimilar os ensinamentos daquele signo, daquele período em que ele está. Demora mais um pouco, por isso que Saturno é o mestre do tempo, né? E ensina muito também, né? Mas ele é neutro, ele é demorado, né? E ele tem grande afinidade também, o Saturno, com essa era de Aquários. E segundo alguns astrólogos, ele é considerado o legítimo regente dessa era de Aquários. E a influência dele é o Senhor do Tempo, e a sua influência desvitaliza e provoca destruição pelo desgaste. Vai desgastando. Ele é também esse mestre celestial, como nós falamos aí, né? Representa a perseverança, a concentração e a inflexibilidade. E Saturno na astrologia rege o signo de Capricórnio, que representa a nossa necessidade de segurança, né? A segurança é reconhecida como uma das nossas necessidades, uma das nossas grandes necessidades básicas, né, do ser humano. Mas como a segurança é preservada atualmente através de bens materiais e de poder. Se eu tenho muitos bens materiais, eu tenho segurança. Se eu tenho poder, eu também tenho segurança. Mas nesta era, nós vamos começar a basear não só a segurança nos bens materiais, mas naquilo que nós ganhamos em consciência. É a diferença entre o ser e o ter, né? Baseado no ter, o ter é transitório, eu posso perder. Hoje eu tenho muito, amanhã posso não ter nada, né? Agora, o ser é o desenvolvimento do que você alcançou conscientemente, o conhecimento que você ganhou, a compreensão da vida, a experiência, isso é o ser. E apesar de ter gente que está pensando lá, ouvindo o senhor e pensando, não, mas isso é muito relativo, que quem tem pode... Então eu vou só dar um lembrete. Às vezes a pessoa não está preocupada em desenvolver o ser, está só preocupada em desenvolver o ter e cria um planejamento todo para a sua vida. Não, porque amanhã vai ser assim, daqui a um mês vai ser assado, cria todo um planejamento, está tudo bonitinho, e ela tem condição financeira para colocar aquilo em prática. Aí, no dia seguinte, acontece alguma coisa na vida dela em que esse planejamento cai todo por água abaixo. Ela pode até continuar a ter o dinheiro, né? A ter a condição financeira ou a ter o poder, como o senhor falou, mas ela não se preocupou com o lado do ser, e tudo que ela projetou vai por água abaixo, muitas vezes no estalar de dedos. Você vê pessoas... Um exemplo, isso é um exemplo que pode ser em outros assuntos, mas um exemplo, por exemplo, pessoas riquíssimas que desenvolveram um câncer e morreram em pouco tempo. Jaqueline Onassis é uma, né? Teve tudo que podia para tratar o câncer, tinha dinheiro à vontade e em pouco tempo faleceu. E você pode ver isso em outros assuntos, pessoas que de um dia para o outro num dia tem uma fortuna, no outro dia estão na miséria. Você pode ver isso em milhões de outros exemplos que podem não ter a ver com saúde, não ter a ver com dinheiro, né? Mas por quê? Porque essa pessoa não deixou uma energia à sua volta que brotou do ser, como o professor está falando, dessa consciência, né? Então, vamos prestar atenção no que ele está dizendo, porque é possível sim. As pessoas dizem, não, isso aí não é assim, mas é assim, né? E cada um na sua própria vida sabe de ocasiões em que planejou um monte de coisa e tudo deu errado, né? Nada funcionou. Por quê?
E aí a senhora tocou numa parte que é preciso também esclarecer, é sobre a fraternidade, que nós, nessa era que nós estamos entrando, né, tem muita ênfase à fraternidade e à paz, né? Nós procuramos isso, a paz e a fraternidade, e vai ser uma era de paz e de fraternidade, mas depois que nós passarmos por toda essa limpeza que nós estamos passando, né? Todo esse ranço que nós temos aí, que nós temos que limpar isso para poder entrar numa era de paz, poder confiar nas pessoas, poder olhar nas pessoas e confiar nelas, né? Como nós estamos... hoje as pessoas nas grandes cidades vivem tensas, vivem desconfiadas dos outros, de qualquer pessoa. Com medo. Com medo, né? O medo vai fazendo isso aí. Então essa fraternidade, que foi proclamada há muito tempo, em 1789, na época da Revolução Francesa, né? Que é essa revolução, liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, liberdade até certo ponto, os humanos nós conseguimos uma liberdade, não há mais escravidão naquele sentido que havia, mas hoje há uma outra escravidão. Foi tanta que, segundo Sartre, nós hoje somos escravos da nossa liberdade. Somos escravos desse novo tempo de muitas coisas, né? Então nós temos que nos libertar também disso, né? Essa igualdade proclamada na Revolução Francesa é difícil dizer, porque não há uma pessoa igualzinha a outra pessoa. Não existe, cada pessoa é um ser único. É uma singularidade. Não é uma singularidade, a senhora sempre também nos lembra essa parte aí. Então, a igualdade não deu certo, assim, tem que admitir a desigualdade, né? Por exemplo, nós falamos às vezes, nós somos todos irmãos, né? Há grupos que dizem, somos irmãos, né? Muito bem, somos irmãos, mas... quando nós olhamos assim determinadas pessoas, né, da humanidade, são humanos, mas eu olho a pessoa, ela fala uma língua que eu não entendo nada, né? Ela tem uns olhinhos assim fininhos, muito diferentes, ou ela tem uma textura de pele diferente também da minha, e tudo aí é difícil, uma cultura diferente, completamente diferente. Como é que eu posso entender isso, que essa pessoa é meu irmão ou minha irmã? É muito difícil isso, né? A não ser que nós partimos para a fonte, de onde essa pessoa veio de uma fonte, como eu também vim dessa mesma fonte. Então nós viemos de uma mesma fonte que nos deu vida, que nos dá vida. Então, nesse sentido, nós somos todos irmãos e temos que respeitar as pessoas nas suas diferenças e ajudar essas pessoas a se desenvolverem também. Essa fraternidade. O mundo está sendo testado nesse sentido da fraternidade. Isso não acabou ainda. A Europa está sendo invadida, digamos assim, não é? Não é uma palavra muito simpática, mas está sendo invadida por pessoas que vêm da África, da Ásia, de outros países, não é? Estão querendo viver lá na Europa. E isso cria um descontrole econômico, financeiro e social também nesses países. E como nós vamos enfrentar essas diferenças e saber lidar com essas diferenças, respeitá-las, é muito difícil isso. Nós estamos enfrentando esse momento, essa dificuldade, é a revolução. É perceber que somos singularidades, mas temos a mesma origem. É a mesma origem, nós viemos de uma mesma fonte. Estamos sendo mantidos nesse plano humano pela energia de uma mesma fonte, né?
Então, é isso que nós temos que enfrentar e aos poucos. O senhor falou que acontece quando há uma migração de outros países, pessoas de outros países para um país que está um pouco melhor. Isso, de repente, se houvesse um olhar diferente, porque o que eu vejo, mesmo da Alemanha, já há muito tempo com os gastarbeiters, é que às vezes o povo está com problemas dentro do setor trabalhista, dentro dele mesmo, só com o povo dele, e vem gente de fora, né, pegar posições que eles já estão tendo dificuldade de suprir. Então, teria que haver uma mudança de olhar nisso, porque aí poderia haver um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Mas aí precisa mudar a educação. Porque a nossa educação, processo educativo, está voltado para formar profissionais, não para nos ensinar a viver como humanos. Né? Muito bem colocado. Então, essa educação, esse processo educativo tem que mudar muito. E vai mudar nessa era, agora que nós estamos entrando, vai mudar esse processo educativo. Tem que mudar, mas está difícil. Está difícil. Vejo isso a dificuldade é grande. Hoje em dia, cada vez mais, as escolas não estão educando as pessoas, as crianças ou os adolescentes. Eles estão preparando essas pessoas para fazerem uma prova para o nível universitário. A finalidade única e exclusiva hoje da educação, praticamente, né, não vou generalizar, que sempre tem as suas exceções, obviamente, né? Mas em tudo a gente sabe disso, tem as suas exceções. Mas o grande número de escolas, em vez de estar preparando seres humanos para serem felizes, estão preparando seres humanos para passarem em provas. E aí a coisa fica difícil. Preparando profissionais, né, para mercado de trabalho. É isso que nós estamos fazendo ainda. Né? Ainda, né? Ainda. Né? Vai ter que mudar um dia, mas senão aos vai poucos, dar aos poucos nós vamos mudando isso. Aos pouquinhos isso vai sendo. Se não for por bem, essa aqui é a grande esperteza da natureza, do planejamento divino, que se não for por bem vai ser por mal. A grande sabedoria, né? A grande sabedoria, é que se não for por bem, divino, né? Vai ser por mal, né? Sim, aí nós vamos ter dificuldades nessa mudança. Há muita dificuldade de adaptação, porque toda mudança ela gera uma adaptação. E essa adaptação é que nós temos resistência. Nós não nos abrimos, nós temos resistência, colocamos uma resistência toda vez que nós somos colocados na posição de ter que enfrentar uma mudança. Logo nós colocamos uma resistência. Né? Não estamos abertos por causa da dificuldade de adaptação. Então essa era, esse Uranus e Saturno que estão regendo esse tempo, né, mais forte, vão acelerando, vão forçando isso. Essas mudanças têm que acontecer. Mas no próprio desenho a gente tem prognósticos bons, né? Tem. Então. Não é? Temos aqui, olha, o Ganimedes, que é o que traz a água celeste, o celeste, né? A sabedoria. Nós temos aqui a morte representada aqui, nós temos que ultrapassar essa morte, essa máscara aqui da morte, né? Ele vai ampliar um pouquinho. Que a morte realmente é uma passagem, né? Amplia um pouquinho mais, por favor. É um período de passagem. O senhor mostra novamente que as pessoas agora estão vendo melhor? Temos aqui lá atrás da morte tem a luz, não tem? Tem a luz ali, né? E tem uma pessoa caminhando aqui, quer dizer, nós temos que ultrapassar isso. Para alcançar a luz. Essa morte aqui, para alcançar a luz. Nós temos que passar por uma morte física, porque a vida é um processo contínuo. A vida não acaba, é um processo contínuo. As formas, elas acabam, elas têm um tempo de duração, né? Há um desgaste,
A vida é um próprio desgaste. Ele está virando a cornucópia, não sei se é um vaso, um jarro com água, não é isso? Com água, é a água celestial. Vai ter muita interferência das nossas emoções, que a água são as nossas emoções. São as emoções, está ligado ao emocional, justamente. Vai ter um movimento. Vamos ter que mexer nas nossas emoções e aprender a lidar com elas. Está dando a água. Aqui também dá para ver bem, né, professor? A água dos céus, do céu, né? Para nós nos limparmos com essa água aqui. Né? E a nossa vida é um desgaste, é um período de desgaste. Durante o dia nós gastamos energia, à noite nós recuperamos energia. Né? Descansamos, recuperamos energia, e de dia nós estamos gastando energia. Então é um processo contínuo, assim. Nós estamos consumindo uma energia. Professor, somos consumidores. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa, então o senhor procure agora arrematar por hoje esse assunto. Então, de modo que as pessoas possam usar os próximos dias, as próximas semanas, para meditar a respeito dele. Então, o que nós podemos dizer aqui é as mensagens, deixar uma mensagem para os aquarianos de nascimento, quer dizer, aquelas pessoas que nasceram na época de Aquário, depois de 1948 ou de 1948 em diante, né? Essas pessoas são os novos aquarianos, né? Deixar essas pessoas, dizer a essas pessoas que o tempo está a favor delas, mas é preciso se preparar para esses novos tempos. Primeiro, há que elevar a consciência com valor e na direção da amizade e da fraternidade. Segundo, é preciso disciplinar o corpo físico. O corpo físico para melhorar a consciência sensorial. Por isso nós precisamos cuidar desse corpo físico. O terceiro, nós precisamos ativar as energias anímicas e aplicá-las para servir como única moral universal, digamos assim, né? Que a vida é um serviço, então nós estamos aqui também para servir, ajudar essa humanidade a se levantar, a crescer em consciência. E há também que liberar a mente das substâncias tóxicas e ideológicas para pensar com claridade por conta própria e principalmente aprender a amar, sem misticismos, doentios e hipocrisias. É preciso começar a amar a si próprio, como você é, para poder amar os demais. Começa conosco mesmo. E isso é suficiente para realizar essa revolução que está acontecendo, né, no início, mas que vai cada vez mais crescer e criar tamanho. É a revolução da consciência. Essa é a revolução do nosso tempo. E revolução é uma palavra que, se nós tirarmos o tem embutida nessa palavra evolução. Revolução, na verdade, está embutida evolução. Nós precisamos revolucionar coisas não para destruir, mas para construir. É isso aí, professor. Esse é um recado assim, que a gente pode dar a esses aquarianos que estão nascendo aí cada vez mais, né? Dentro dessa era, com ideias novas, com propósitos novos, né? Criatividades fortes. Criatividade. Tentando se colocar, talvez até por isso. Muita gente reclama que as crianças estão com transtornos. Na verdade, elas estão querendo se colocar, querendo mudar o lugar que eles estão, aonde eles estão chegando. Né? Exatamente, se sentem deslocados da humanidade que está aí, não entendem certas coisas, né? Certas atitudes. Né? Quando começa a desenvolver um pouco mental, a gente entra em conflito com o que vê
com o que está assistindo, que não tem sentido. Não tem sentido na cabeça coisa deles. que não tem sentido. Einstein, um dos professores de Einstein disse, isso ele mesmo conta, que ele não teria futuro na ciência. Que ele podia desistir porque ele não teria futuro. E, na verdade, o grande passo que ele deu foi perceber coisas que ninguém percebia. Né? A maioria das pessoas não conseguia perceber a sua volta, porque o que ele falou está à nossa volta, parece uma troça assim, mas não é. Quando você começa a estudar, você vê que essa coisa que até o professor falou hoje de energia, matéria, energia, foi o que ele percebeu, que para a gente não existia isso, e ele conseguia perceber isso, né? Então, temos bastante claro que estamos numa época de transformação, como o professor falou, e que é necessário que nós busquemos ser mais do que tudo, né? Busquemos trazer, né, a nossa consciência, fazer aflorar a nossa consciência, não é isso, professor? Cultivar a amizade, a fraternidade, a consciência sensorial, para cuidar do seu corpo, para estar com saúde, que é importante isso, enfrentar tudo. Cuidar da nossa mente para nós não ficarmos influenciados pelas toxinas, que há muitas toxinas, não só no ambiente, de todos os tipos. Nós temos que evitar isso, né? Muitas crianças, por exemplo, hoje nós estamos fazendo mais exercício, as pessoas estão se exercitando mais, coisa que na era passada ninguém falava disso. Os médicos não receitavam educação física, não falavam muito. Hoje já está melhorando. Hoje as pessoas estão fazendo educação física, hoje as pessoas estão se alimentando melhor, estão vivendo mais. Consciência, é isso que precisa. Tem mais consciência, então muita coisa boa está acontecendo também, muita coisa ruim que é divulgada, mas muita coisa também está acontecendo de bom, resultados bons. Seguir o conselho de Kant, eu sempre digo isso, né? Um filósofo, acho que da época de 1800, mas ele já dizia, né? Aprender a se guiar pela própria consciência, pelo próprio pensamento, em vez de se guiar pelo pensamento dos outros, né? Isso é importante. E ele já dizia isso naquela época, né? Então, é importante a gente aprender a desenvolver a consciência e começar a perceber o que é melhor para cada um. E a consciência, o que é a consciência? Um conhecimento, é luz, né? Como já uma vez falamos aqui em outras ocasiões, né? O conhecimento é luz. Mas o conhecimento, alguém transmitiu esse conhecimento não é meu, é de alguém que transmitiu, né? Mas eu preciso experimentar isso, colocar esse conhecimento em prática, para ver se é aquilo mesmo. Quando eu coloco em prática, eu ganho a consciência. Isso mesmo, professor. Começa a ganhar consciência. Então nós temos que vivenciar isso. Nós temos que nos tornarmos mais fraternos, né, com as pessoas e não esperar que elas façam isso. Nós tomamos esse impulso, nós temos que tomar essa iniciativa e ver o resultado. Não acreditem em nada do que eu falo, mas usem tudo o que eu disse para experimentar, para pensar a respeito e aí fazer o que o professor está falando, transformar isso, né, através da prática e da experiência, transformar isso em consciência, né, professor? E aí vamos crescendo como seres humanos. Lhe agradeço muito, né? Hoje aprendemos muito, né? A gente sempre aprende mesmo sobre o mesmo assunto e você vai ter que voltar para falar sobre esse assunto de novo, porque sempre a gente aprende, relembra algumas, entende melhor o que não entendeu e aprende coisas novas, professor. Seus conversatórios são maravilhosos, entendeu? Bom, como nós estamos chegando ao fim do nosso programa, lembramos que nossos horários são ao vivo, sexta-feira, 13h, né? As reprises, vocês podem tornar a ver o professor agora pela TV, nas segundas-feiras, às 21h30, às 21h30, e quarta-feira, às 17h, às 5h, aqui pela nossa TV Vila Imperial, canal 19. Ou então, vocês podem também entrar na página do Sintonizando Saúde no Facebook. Daqui a alguns dias o programa já vai estar lá na página e também já vai estar no canal do YouTube, né? No meu canal Maria Madalena Matos. Então vocês têm várias opções,
para poderem ver o programa. Eu vou passar aqui o telefone do professor, para se alguém quiser entrar em contato com o senhor, né? Eu esqueci de pedir para o Luciano a imagem, mas o professor tem um livro, O que a Yoga me ensinou, e tem também o livro A Conexão. E ele tem também um CD extremamente, assim, positivo, um processo de terapia muito bom para quem anda nervoso, para quem quer relaxar, que é CD do relaxamento consciente, né, professor? Sim. Então, quem tiver interesse em algum desses, pode... Você volta para a gente, Geraldo, por favor, a imagem? Pode entrar em contato com a gente pelo telefone 22, quer dizer, com a gente não, com o professor Luciano. Professor Luciano no telefone 2242-9114. 2242-9114, ou então no celular 99981-3446. E aí podem procurar e falar telefonar e falar com o professor Luciano René Bettinger. Então, lembrem-se, ele tem 2 livros maravilhosos e um CD. O CD é muito bom, o Relaxamento Consciente é excelente para quem anda nervoso, até para quem tem problemas de saúde, que muitas vezes é a tensão nervosa que está provocando aqueles problemas de saúde. Então, o CD é um excelente auxiliar para a pessoa conseguir ir trabalhando, né, ajudando, colaborando com esse seu processo de tratamento que estiver fazendo para o problema que tiver, né? Professor, novamente, eu agradeço muito a sua presença, né? Obrigado, Ana Maria Madalena. Terminamos por hoje, mas contamos sempre com vocês. Muito obrigada. Obrigado. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, professor, novamente. E até o nosso próximo programa. Muito obrigado a todos. Paz, saúde, alegria. No matter where you are, no matter how far, don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, too low, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you can always